Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite, queridos. A gente já falou algumas vezes nessa nossa jornada, não só pelo livro do Gênesis, mas outros textos também, que a conversão, queridos, a despeito de ser, talvez, o passo mais importante que a gente dá na nossa vida, e mesmo sendo uma operação de transformação interna absolutamente contundente da parte de Deus, isso não impede que a gente, ainda na nossa jornada, caia, peque e às vezes faça isso num nível bastante intenso e produzindo, portanto, uma dor profunda. Seria ótimo que não fosse assim, irmãos. Eu sei que se você realmente ama o Senhor, o seu desejo era que daqui para frente você não pecasse nunca mais. Seria ótimo se fosse assim, é o meu desejo também. Mas, infelizmente, essa realidade nos persegue, nos atinge e acaba impactando nossa vida profundamente. E textos como esse que a gente vai ver hoje ajudam a gente um pouco nessa nossa jornada de fé. Por quê? A gente vai ver a presença do pecado na vida de um homem que a gente viu basicamente se converter na semana passada. Aquele episódio da vida de Jacó, na luta dele com Deus, é tão intenso, tão profundo, que o nome dele é mudado. E sendo inserido numa cultura hebraica, você sabe que mudar o nome é mudar a própria identidade da pessoa. Ele deixa de ser enganador, passa a ser Israel, aquele que luta com Deus e vence. A nossa expectativa é que daqui para frente seja só vitória, só coisa boa. Infelizmente não é. A gente vai aprender um pouco mais com a vida desse homem hoje, agora no capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. Esse é o nosso texto da noite. 37 a partir do 1º. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de manga comprida. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado pela tua palavra, que está acessível para nós nessa noite. Obrigado porque a gente pode lê-la livremente e reunidos aqui tentar ouvir tua voz, Pai. O teu povo que está aqui é teu, foi o Senhor que comprou a partir da tua morte, da tua ressurreição. Então, por favor, os alimenta nessa noite, Senhor. Faz isso a partir do teu Espírito. Por favor, nos leva à verdade. A gente precisa do Senhor. Então, eu te imploro por misericórdia mais uma vez nessa noite. Se conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente pode ter a impressão que o pior momento já passou, né? Ou, pelo menos, da perspectiva de Jacó, o momento mais dramático ficou para trás. A gente viu na semana passada aquele homem completamente cheio de um medo profundo, porque ele ia se reencontrar com seu irmão que tinha jurado matá-lo. Essa foi a questão que ficou em suspenso por 2 décadas, irmãos, 20 anos. Então a gente viu o drama que Jacó passa a partir da expectativa desse reencontro. Então, uma vez que esse reencontro foi bem sucedido, que houve perdão e agora ele habita na terra, ótimo, né? Resolvido. A expectativa, então, é que o pior passou, agora está tranquilo, a gente está em paz. E a gente, infelizmente, traz essa distorção com a gente, irmãos, nós mesmos, aqui. Quando a gente passa por um grande desafio que mobiliza a nossa vida, a gente pensa, beleza, a gente venceu a crise, a gente conseguiu superar. A batalha foi tão difícil, foi tão intensa, que a nossa expectativa é assim, bem, quando a gente passar por isso, não vai vir nada pior. Está resolvido, a gente está em paz. Daqui para frente tudo vai ser tranquilo, né? Vai ser plácido. Uma vez que a gente fez tão grande luta, passou. Agora a gente vai ficar tranquilo. Mas não é isso que vai acontecer na vida de Jacó. A gente está num momento de relativa paz. A vida aqui no começo do texto parece imperturbada, irmãos.
Finalmente, parece que ele está vivendo aquela constância. É o que diz o primeiro versículo para a gente. Ele está em casa, finalmente. Depois de toda essa jornada no exterior, ele finalmente chega em casa. Ele está vivendo nas terras das peregrinações do seu pai. Jacó está em Canaã, a terra prometida, aquele lugar que o próprio Deus deu aos seus pais. Pois bem, ele chegou lá. A gente tem Jacó, suas 2 esposas, suas 2 servas e os 12 filhos. Todo o seu patrimônio está lá também. Todos os servos. Está todo mundo junto, irmãos. Todo mundo bem. Tudo em paz. Então, nesse momento da vida dele, a vida vai seguindo pacata, irmãos. Um dia igual ao outro, tudo em paz. Uma rotina. A gente costuma reclamar de rotina, né, irmãos? Mas às vezes rotina quer dizer tranquilidade. Tá tudo bem. Os dias seriam uns iguais aos outros. Quando as coisas estão bem, é uma ótima notícia. Então ele está vivendo uma vida agora que é previsível. Depois de muitos anos com a vida muito perturbada, agora está tudo tranquilo. Até que chega o versículo 2. Começa a ser inserida aqui uma perturbação. Alguma coisa vai mudar. E essa fonte de instabilidade vai se mostrar bastante intensa. A gente aprende a partir do versículo 2 que José, o filho de Jacó, tem 17 anos, irmãos, nesse ponto. E ele, diz o texto, apacentava os rebanhos com os irmãos. E só dessa vez que eu estava lendo o texto, me ocorreu uma noção que eu acho que às vezes a gente passa meio batido por ela quando a gente lê esse texto. É uma lição que as Escrituras trazem para a gente que difere profundamente, irmãos, do mundo atual que a gente vive, desse mundo estranho, desse mundo mau de hoje. Por quê? Irmãos, Jacó era riquíssimo. Sim ou não? Acumulou riquezas a vida inteira. Esse homem já tem o suficiente para viver e para suas próximas gerações viverem também. Ele já havia acumulado bastante patrimônio. Ele tem uma vida muito confortável. E aí aparece um detalhe curioso, né? Mesmo sendo assim, a família mantinha um hábito que muitos ricos hoje perderam. Ou quase todos os grandes ricos. Qual é, irmãos? O trabalho. Que coisa, não? Ainda que José seja um herdeiro, e literalmente ele é um herdeiro, ele aparece trabalhando. É isso que a gente aprende. Com 17 anos, esse menino, cujo pai é rico, que podia botar as pernas para cima, ficar deitado e só esperar a vida acabar, ele está trabalhando. Ele está apacentando os rebanhos com os irmãos. Então, irmãos, José era um menino da labuta, da lide. Mesmo na idade tenra, ele trabalhava. E ele faz isso para o benefício geral da família. E você percebeu junto comigo que os outros irmãos também trabalham. Todo mundo trabalha, mesmo sendo ricos. A questão, irmãos, é que o trabalho de José parece adquirir, e aí sim começa a ficar um pouco mais parecido com hoje, talvez, uma forma um pouco corrompida, irmãos. Porque começa a aparecer aqui uma faceta de José no seu trabalho que o distingue dos seus irmãos. Enquanto todo mundo trabalha, parece que o trabalho de José é diferente. Parece que o trabalho dele é de supervisão, sendo o mais novo. Olha só, versículo 2 ainda. Indo com os filhos das servas, que são Bila e Zilpa, o que ele fazia, irmãos? Trazia más notícias deles ao seu pai. Queridos, tem um monte de nome para isso. Eu vou usar espião agora, mas tem outros nomes mais fortes no meu coração, certo? O que esse homem fazia? O que José fazia? Trabalhando, entre aspas, o que ele fazia era trazer para os pais as más notícias a respeito dos seus irmãos, que esse sim estava com a mão na massa. Então, seja uma má conduta trabalhista, ou seja, pai, eles são preguiçosos. Ou então, pai, eles estão roubando uma parte sua. Ou pode ser também um desvio de caráter. Você poderia falar assim, pai, quando acaba o expediente, eles vão para a farra. A gente não sabe exatamente quais são as más notícias, mas o foco é, a gente sabe que José era o X9 da família, irmãos. Ele era o dedurador. E sabe, desde que o mundo é mundo, a gente odeia pessoas assim, irmãos. Ninguém gosta de um infiltrado. O fato é que
existe em quase toda a sociedade humana um pacto entre iguais, certo? Se está todo mundo no mesmo nível, a gente vai se proteger. A gente vai agir para cuidar de nós mesmos. Um cuida do outro. José é justamente o ponto de perturbação nessa regra que é quase universal, irmãos. É uma pessoa que faz a sua vida entregando e traindo a confiança dos seus iguais. Essa pessoa é quase sempre mal vista, irmãos. Quase sempre mesmo. Contudo, se esse cenário da família já era ruim, tem algo pior ainda em curso. E aí a gente precisa aqui agora dar um passo para trás, tá? A gente costuma pensar, irmãos, que os piores traumas da nossa vida são superados e não perpetrados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma pessoa que sofre agressões, independente da natureza dessa agressão, a gente pensa que essa pessoa vai passar a trabalhar ativamente para que isso que ela sofreu não seja passado para outras pessoas também. A gente tende a pensar isso. Por quê? O raciocínio é muito simples. Se a pessoa experimentou essa maldade, ela sabe a dor. Ela sabe o quão terrível isso é. Então, por saber como é, ela agora vai, se ela ocupa uma posição de destaque na qual ela pode impedir que isso aconteça com outras pessoas, nossa expectativa é que ela vai fazer isso. Ela vai trabalhar para que o abuso não aconteça. Aquilo que ela sofreu, os próximos não vão sofrer também. Pois bem, irmãos, intuitivamente a gente pensa assim, mas na prática o que a gente vê é muitas vezes precisamente o contrário. Pessoas que foram abusadas, abusam também. Ao invés de interromper o ciclo, essas pessoas elas vão perpetuando a maldade e elas vão reproduzindo em outras pessoas aquilo que elas mesmas sofreram. O que é estranhíssimo, né? Mas acontece. E aí, queridos, nessa passagem que a gente acabou de ler, é exatamente isso que acontece, irmãos. Você lembra? Jacó cresceu sabendo que o pai dele tinha uma criança preferida na casa e que não era ele. Lembra? O texto é claríssimo. Isaac amava Esaú. Raquel amava Jacó. Jacó sabia o que é ser filho de um pai que prefere o irmão. E a gente viu com a dose suficiente de detalhes, pelo menos eu espero, o quanto é ruim essa dinâmica. O quanto Jacó e Esaú também sofrem porque os pais estão em guerra, cada um gostando de um. A gente espera então, irmãos, que agora que ele virou um pai, agora que ele mesmo é alguém nessa condição, ele vai lutar para que os seus filhos recebam doses iguais de amor. A gente pensa que por ter sofrido tanto na infância e na vida adulta também, agora que chegou a vez dele, ele vai tratar todos os filhos de forma igual. Por quê? Pela última vez, se foi tão ruim na minha família, se isso machucou tanto a gente, e eles precisaram passar uma vida toda para se refazerem, agora eu não vou deixar que meus filhos passem pela mesma coisa. Não é isso que acontece, irmãos, a gente leu. Versículo 3. O texto diz claramente, ora, Israel, que aqui é Jacó, né? Lembra que o nome mudou? Jacó, ou Israel, amava mais José do que todos os seus outros filhos. E aí o texto diz pra gente, especificamente, que isso acontecia porque ele era o filho da sua velhice. E aí, irmãos, é curiosa, e pelo menos para mim, é profundamente dolorosa essa constatação. Jacó amava mais José porque ele era o filho de Raquel, o único filho de Raquel. Todas as outras, tanto sua esposa quanto as duas servas, tinham vários filhos. Raquel, nesse ponto, só tem um, José. E aí, por que eu acho esse texto difícil? Não para a gente entender, mas para a gente participar dele. Porque, irmãos, eu, assim como vocês, eu sinto a dor de Jacó. Jacó foi enganado, lembra disso, né? Jacó trabalhou por Raquel, porque ele amava Raquel, e aí ele foi envolvido numa teia de um monte de confusão, ele acabou casado com duas mulheres, e cada uma delas tinha uma serva também. Então, para a gente, faz algum tipo de sentido. Ele era o filho da esposa legítima. José era o filho da pessoa que ele realmente amava. Portanto, era o filho que ele realmente amava também. José é filho da mulher por quem Jacó trabalhou 7 anos, irmãos. Só que, então, faz todo sentido. Só que, se a gente inverter a questão, a sandice desse homem, a loucura, vai aparecer para nós plena.
Pensa comigo, irmãos, por favor, olha esse texto com um pouquinho mais de calma. Qual é a culpa que os filhos tinham nesse processo todo? E aqui que começa a ficar mais difícil o texto pra gente, irmãos. Porque essas crianças que nasceram, sendo os filhos da Lia, sendo os filhos das duas servas, qual é a culpa que eles tinham nesse processo todo? Eles participaram em quê das brigas? Percebem, irmãos? As crianças e depois os jovens, eles são plenamente inocentes, eles nem pediram para nascer, não participou de um ato da vontade deles. Quando eles vêm ao mundo, eles já vêm imersos nessa história que começou antes deles, mas que eles não contribuíram em nada para ela se fazer. Então, nesse sentido, elas são plenamente inocentes. E quando elas são tratadas de forma diferente, elas experimentam a injustiça em si mesmas. Percebem, irmãos? Da perspectiva da gente, olhando para Jacó, a gente entende. Mas se a gente olha para as crianças, para os filhos, a gente também consegue entender o quão desastrosos podem ser esses efeitos dessa predileção, irmãos. Jacó está fazendo exatamente o que fizeram antes com ele. E os resultados vão ser igualmente terríveis. Como é que esse amor por ele se expressa? E olha só, irmãos, como esse homem, infelizmente, toma um monte de decisões que vão aprofundar o problema na família. O texto diz, ele ama mais José do que todos os outros. E por amar mais, ele manda fazer uma túnica. E aqui, eu espero que você entenda que nós estamos vivendo numa era pré-revolução industrial, tá? Para fazer uma túnica, você não faz numa máquina, que você consegue fazer 1000 num dia só. É o item caro, é o item de luxo. E aí, de 12 filhos, quantos... Aqui são 11 ainda, né? De 11 filhos, quantos têm túnicas? 1. Só ele tem. E aí ele faz essa túnica com mangas compridas. Por que as mangas são compridas, irmãos? O que isso está dizendo para a gente? E eu vou te dar uma dica. Essa túnica dele reforça a noção de superioridade, de destaque. Por quê? Oi? Está perto, não é isso, mas está perto. O que as mangas compridas se informam para a gente? Irmãos, alguns aqui sabem mais do que outros, mas gente que trabalha na lide mesmo, no dia a dia, que não seja no computador, como eu, né? Eu trabalho no computador, mas tem gente que trabalha realmente botando a mão na massa. Não é qualquer roupa que você pode usar, certo? Para que você desempenhe uma função que exige o seu corpo no desempenho dela, você precisa de mobilidade, irmãos. É por isso que uma pessoa, sei lá, que vai vender picolé na praia não está de terno. Porque não dá. A roupa atrapalha o trabalho. Como é que os trabalhadores, a essa época, se vestiam? A túnica era curta, e aí não é nada fashion, tá, irmãos? Não é pra ser bonito. Ela é curta porque você precisa de mobilidade nas pernas. E é sem manga também, porque você precisa de mobilidade nos braços. Quando o pai dele dá uma túnica para ele só, e que as mangas são compridas, qual é a mensagem? Você não precisa trabalhar. O seu trabalho é diferente. Percebe, irmãos? José é o único que tem essa roupa diferente. E aí é o símbolo da distinção. O pai... E irmãos, olha como isso é sério. Eu vou parar com esse cacuete, certo? Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Quando a gente está nesse nível, irmãos, porque perceba, uma coisa é Isaac e... Isaac, Raquel. É isso? Não, Isaac e Rebeca. O manifestar da preferência, pelo menos do jeito que o texto é montado, ainda está mais ou menos no nível da superficialidade. Dá para esconder. Quando você dá uma roupa que é diferente, todos os dias está todo mundo vendo o símbolo da predileção. É diferente, irmãos. Imagine você nesse contexto. Todo mundo tem a mesma roupa, só um tem uma diferente, só um tem uma especial. Está todo mundo vendo, é o símbolo. Todos os dias, o tempo todo. Então, irmãos, isso é absolutamente devastador. E é sempre um caminho péssimo, irmãos. Porque filhos são presentes de Deus. Filhos são a responsabilidade, irmãos. Quando a gente tem filhos, a gente não tem o direito de ter filhos. E aqui eu vou tentar modular, tá? Você até pode ter uma predileção por um filho. No sentido de,
sei lá, ele tem uma personalidade mais parecida com a minha, gostos mais parecidos. Isso aí não tem problema nenhum. A questão é, você é obrigado a tratar todos iguais, a cuidar de todos. Por quê? Você recebeu um privilégio de guiar essas crianças e depois esses adultos na vida. Então você não pode deixar com que essas coisas do seu coração passem para os seus filhos. Não foi isso que Jacó fez. Filhos nascem com direito, por nascença, a amor, carinho, afeto, dignidade. Então, esse tipo de distorção que a gente está vendo aqui só pode levar a um resultado, que aparece no versículo 4. Horrível, né, irmãos? Quando viram, o texto diz, odiaram-no. E aparece aqui ódio de novo. Quem está dizendo é o texto bíblico. A relação agora é preenchida por ódio. O mesmo ódio que Esaú sentia por Jacó, agora Jacó está vendo ser reproduzido na sua própria família também. E agora ele foi o veículo da construção do ódio. E é tão grave, irmãos, versículo 4 ainda. Eles viram e odiaram-no. E o texto diz, já não podiam falar com ele de forma pacífica. Você entende, né, o que está sendo dito? Eles não conseguiam mais conversar. Eles não conseguiam se tratar mais com educação, com deferência. O que isso está dizendo para a gente? Perceba, irmãos, como o texto é montado para a gente entender nas entrelinhas o que o texto está mostrando para a gente de forma cristalina. Isso daqui diz que a briga estava no campo público. Todo mundo estava vendo. Era claro, era óbvio que a casa não estava mais em harmonia, que a casa estava em pé de guerra. Todo mundo conseguia perceber. Porque eles não conseguiam mais conversar um com o outro. E assim, eu espero que você nunca tenha tido esse tipo de experiência. Mas eu já tive em lugares em que isso acontece. Especialmente, por exemplo, quando chega um problema na igreja para os pastores resolverem, às vezes a gente senta, vamos conversar. O casal, ou dois amigos, dois irmãos, não interessa. Quando eles começam a falar, já é só violência, só agressão, eles só partem um para cima do outro, não dá mais para ter uma conversa minimamente normal. É isso que está acontecendo aqui. O que Jacó devia fazer como líder, irmãos? Como sacerdote da casa, como responsável? Vamos sentar todo mundo, a gente tem que resolver isso. Vamos promover paz e harmonia. O que ele fez? Absolutamente nada. A gente tem silêncio total, né? E aí, esse estado de coisas foi perpetrado. Um pai que deixou o filho fazer o que ele queria fazer. E aí, seguindo essa mesma toada, aquilo que já estava ruim vai ficar ainda pior. E aí, nesse momento, o que eu acho curioso é que o pior acontece a partir de uma ação que começa com Deus. O que acontece, irmãos? Jacó tem um sonho. E tendo um sonho, ele conta para os seus irmãos. Perdão, José. José tem um sonho. E aí ele conta para os irmãos. E o texto deixa muito claro, versículo 5. Olha aí. José teve um sonho, contou a seus irmãos. O que o texto diz? Por isso o odiaram ainda mais. O ódio está cada vez crescendo mais. Qual é o sonho, irmãos? Feixes num campo, né? São 12, 11. Ele diz, o meu feixe ficou em pé. E todos os outros feixes me rodeavam e se inclinavam diante de mim. Esse é o sonho que ele teve. Esse é o sonho que ele conta para os irmãos. E aí, versículo 8, qual é a reação? Você pensa que você vai reinar sobre a gente? Você vai dominar sobre nós? E mais uma vez o texto repete. E odiavam ainda mais. Só que agora tem um detalhe. Olha o que o texto diz. Versículo 8. No final. E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos. Plural. E do quê? E das suas palavras. Sabe o que é, irmãos? Normalmente, quando a gente lê numa tacada só, o que a gente pensa? Jacó teve um sonho, ele contou esse sonho e eles ficaram com raiva. Não é isso. Ele não só conta alguns sonhos, como que palavras são essas, irmãos? E as suas palavras. E o texto todo é montado para dar a entender para a gente que não foi uma coisa pontual. Não foi assim, gente, eu sonhei um negócio estranho essa semana. Contou, vida seguiu. Provavelmente, José não só relatava, mas ele ficava zombando dos irmãos. Vocês entendem, né? Ele dizendo assim, vocês não sabem o que eu sonhei hoje. Todos vocês vão se dobrar diante de mim. Ele ficava se inflando. E aí aparece um segundo sonho. Versículos 9 e 10. Agora, o sol e a lua também se inclinam para ele. E aí, pela primeira vez, Jacó tem algum nível de confrontação com José.
Ele diz assim, que sonho é esse? Será que a gente, eu e sua mãe, também vamos nos dobrar a você? Mas é curiosa a conclusão, no versículo 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Eu gosto muito dessa ideia, tá, irmãos? Guardou aquilo no coração. Eu sempre lembro de Maria. As pessoas falam para Jesus alguma coisa, Jesus ainda bebê, e Maria não entende, mas ela vai guardando no coração. Qual é essa ideia? Vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar. Jacó não duvida de cara, os irmãos não, é só inveja. Jacó está ali, não, isso talvez seja do Senhor, vamos esperar para ver. E aqui, irmãos, cabem duas reflexões importantes. Primeiro, Deus está aumentando deliberadamente o ódio e a oposição na família? Foi isso que eu falei? É Deus que está montando as coisas para que ele se odeie ainda mais? É plano de Deus criar essa indisposição generalizada? Deus está promovendo rancor, mágoa e ódio, irmãos? É claro que não, queridos. É claro que não. Me mostre uma vez na Bíblia em que Deus foi autor do mal nesse nível, de ele realmente levantar um antagonismo no sentido de promover no coração das pessoas sentimentos pecaminosos. A gente vai falar mais sobre isso. Mas a segunda questão, que, irmãos, não pode escapar da gente. José tinha 17 anos, irmãos. Você lembra como é que você era com 17 anos? 17 anos nessa época, basicamente um adulto, né? Tudo bem, ele realmente, comparado aos 17 hoje e 17 à época, não é a mesma coisa definitivamente. Mas ainda assim são 17, irmãos. 17 anos, você lembra como era a sua vida aos 17? Eu sou muito grato a Deus, muito, porque não tinha celular quando eu tinha 17 anos. Porque se tivesse, se eu conseguisse deixar registrados os meus pensamentos aos 17 anos, como a molecada de hoje deixa, eu acho que eu não ia poder ser pastor aqui da igreja. Se vocês vissem as coisas que eu escrevia, que eu pensava que eu falava na internet. Por quê? Porque aos 17 anos, até os melhores da gente são ainda imaturos. Claro, né? Para dizer o mínimo. No meu caso, era idiotice mesmo. Irmãos, e eu achava que eu sabia do mundo todo, tá? Não sei se você era assim com 17, mas com 17 eu tinha plena certeza que eu tinha todas as respostas, todos os adultos não entendiam nada e eu que sabia de tudo. E eu era taxativo, né? O que eu estou tentando te dizer montando isso tudo? Irmãos, Deus provavelmente deu esse sonho a José com um objetivo específico. Deus realmente tinha um plano. Ele estava comunicando esse plano a José. Mas deixa eu te dar uma informação. É possível você fazer um mau uso de coisas que Deus te deu. Deus pode te dar coisas ótimas e você usar isso errado. É possível que, a partir das boas ações de Deus, você torne-as em mal. Por quê? Meu irmão, minha queridíssima irmã, deixa eu dizer uma coisa. Deus nunca, e quando eu estou falando nunca, é nunca. Deus nunca revela para uma pessoa um futuro glorioso diante dela para que ela passe a se vangloriar sobre as outras pessoas. Deus nunca diz, olha, eu vou te colocar em tal posição para que a partir daí essa pessoa fique se inchando. Vire um pavão, pavoneando essa promessa de Deus. Deus nunca dá bênçãos para a gente ficar se gabando, irmãos. Para a gente ficar menosprezando os outros e louvando a nós mesmos. O que eu estou tentando mostrar para você até aqui é que nessa história está todo mundo errado. Mais uma vez, a gente não tem heróis nessa história. Só Deus. E aí qual é o problema? A gente tem essa panela de pressão horrível. E ela está prestes a explodir. E o que vai acontecer? Ela vai explodir agora. A gente tem irmãos que se odeiam, não conseguem mais se comunicar. A gente tem um cara dizendo para todo mundo, Deus me escolheu para ser o melhor de todo mundo, a partir de agora quem manda nessa família sou eu. E tem um pai que não faz nada. Aquela rotina, aquela paz no começo, vai acabar agora, irmãos. Versículos 12 e 13. Os irmãos, a gente não vai ler especificamente, tá? Mas eles dizem pra gente que os irmãos estão apacentando as ovelhas longe de casa. Eles estão lá na sua lide, normal. E aí Jacó decide enviar José para vê-los. Então, notem, mais uma vez, José não está lá, irmãos. Os irmãos estão longe, trabalhando. José está em casa, com o pai.
E aí, versículo 14, Jacó diz, vá e traga notícias. Só que tem um detalhe, que eu também só percebi agora. Olha aí comigo, esse vamos ler. Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Não sei, irmãos, esse e com o rebanho me mostra que pelo menos a preocupação não é exclusiva, assim, sabe? Estava preocupado com os filhos? Sim, mas ele também estava preocupado com o rebanho. Falou assim, José, vai lá dar uma olhada, ver se está tudo bem. E aí, daqui para frente o texto fica horrível. Você já sabe, né? Mas a partir do versículo 18 a gente aprende. Quando José está chegando no local, quando ele se aproxima, os irmãos o veem de longe. E aí o texto é terrível, né? Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E aqui, irmãos, esse é o produto de você permitir o ódio na família. E no caso específico dessa história que a gente está vendo, ele não só permitiu Jacó, mas ele cooperou ativamente para que essa erva daninha fosse florescendo. Até que aqui, tudo isso explode. E percebam, irmãos, que essa indisposição do coração, note, crente em Jesus Cristo, ouça o que eu estou te dizendo. Jesus também trabalha isso lá na frente. Meus irmãos, a gente cultivar no coração ódio está muito longe de ser uma coisa neutra. É perigosíssimo a gente ir cultivando sentimentos ruins para com a pessoa qualquer que seja ela. Porque esse sentimento que às vezes surge com uma indisposição, não quero ver, não quero conversar, tal, isso pode crescer a tal ponto que chega nesse nível que a gente está vendo, que é da morte. Literalmente morte. É tão insuportável a convivência com esse, que é a materialização do não amor do pai, que só resta a aniquilação. Você entende? Eles têm que viver com aquele homem que só porque está vivo, está em pé com aquela roupa, está declarando, meu pai não me ama. Pelo menos não como ele. Ficou tão insuportável que ver José, ver essa túnica, é ser constantemente relembrado que meu pai não me ama. Por quê? Porque eu não sou igual a José. Só por causa disso. Então, assim sendo, já que o amor me foi roubado, então vamos roubar alguma coisa dele também. Nesse caso, vou roubar o quê? Tudo, né? Eles vão partir para a morte. E aí, irmãos, mais uma vez, percebam o nível que as coisas chegam. Aqui não é uma brincadeira, não é só um detalhe. A gente está falando de um assunto que toca a gente hoje de novo. Inveja, ódio, ambição, tudo isso daqui está diretamente a gente, as nossas relações do dia a dia. Olha o nível da dor. Perceba, eu estou tentando mostrar para vocês de novo. Se a gente ler esse texto a partir de vilões e heróis, a gente vai zombar do que esses homens estão fazendo. Mas a partir do momento que a gente lê com um olhar mais humano para todo mundo, tentando entender, olha o nível da dor que esses homens estão sentindo. Versículo 19. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Percebe? Lá vem aquele que está sempre sonhando, aquele que se acha melhor que todo mundo, aquele que está sempre dizendo que é melhor que a gente. Vamos matá-lo e vamos jogá-lo numa cisterna. E aí eles dizem, né? Vejamos então em quem vão dar os sonhos deles. Basicamente o que eles estão dizendo é, vamos ver então se ele é isso tudo mesmo. Vamos a gente impedir a possibilidade desses sonhos se concretizarem e vamos ver se ele realmente é isso tudo. E aí aparece Rúben, né, no versículo 22, querendo salvar o seu irmão, e aí fala o seguinte, não vamos matá-lo, vamos jogar na cisterna, porque ele intentava voltar escondido e livrar José. Eles aceitam, versículo 23, eles tiram a túnica, que é um pouco essa ideia do tipo assim, vamos remover esse símbolo da diferenciação e deixar ele no nosso nível. Vamos tirar essa túnica, agora você vai ser igual a gente. E aí, eu não sei se você sabe o que é uma cisterna, mas até hoje é um dispositivo absolutamente utilizado em lugares que tem pouca água. Qual é a ideia? Um local onde a gente vai reservar água para no momento da seca a gente poder usar. Eles estão no deserto. A essa época aqui, irmãos, nesse ponto da história humana, cisternas eram feitas na rocha. Olha que coisa. Eles passavam anos cavando a rocha para criar um grande armazém, um buraco, revestir por dentro e armazenar água lá. E aí eles funcionavam com uma pequena abertura na superfície. E essa câmara enorme dentro. Pois bem, foi lá que eles jogaram José. Sem poder sair, irmãos.
E aí percebam o nível da crueldade. Tenta imaginar a cena. Quando José chega e ele é raptado pelos seus irmãos e eles tiram a túnica, você concorda que provavelmente José não foi calado? Esse homem devia estar berrando, desesperado, porque ele está à mercê agora desses homens que o odeiam, e ele sabe disso. Ele deve ter implorado por ajuda, enquanto os irmãos estavam ignorando. E aí, provavelmente, né, esses homens se reúnem e ficam debochando, rindo da desgraça. É um tipo de sadismo, irmãos. É o tipo daquela sensação de vingança, que é o seguinte: olha, você fez a gente sofrer tanto, você não achava que você era melhor? Pois agora a gente está provando que nós somos melhores que você, fazendo você sofrer também. A gente tem diante de nós aqui, irmãos, o coração humano, tá? É assim que é o seu coração, é assim que é o meu também. E aí o versículo 25 diz que enquanto eles comiam, note o nível da crueldade, né? Eles estão comendo, provavelmente rindo, né? Se divertindo, provavelmente escutando os gritos de ajuda, de pedido, né? De ajuda de José, naquela câmara que reverbera qualquer fala. E aí está passando uma caravana de especiarias que está indo para o Egito. Eles então decidem vender José como escravo ao invés de matá-lo. O que é um pequeno surto meio como de arrependimento, né? Tipo assim, não vamos matar não, ele é nosso irmão, é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, vamos só vendê-lo. E aí eles vendem José por 20 moedas de prata, que algumas tradições dizem que é o preço de um escravo defeituoso. Eles vendem barato. E aí, irmãos, um pequeno comentário pessoal. Quando eu era pequeno e eu ouvi essa história, e quando eu li esse texto, eu sempre lia com uma certa indiferença, porque eu já sei o final, né? A gente já sabe o final. Mas só a maturidade agora me põe em contato com o grau de perversidade desse relato. Por isso eu gosto de desacelerar um pouco. Irmãos, eles literalmente tiraram José de uma cisterna que era um buraco escuro. De novo, né? Você já ouviu grito de gente desesperada? É terrível. Um grito que vem da alma mesmo, de alguém que está com muito medo, é uma coisa horrível de ouvir. E esses homens tiram José da cisterna e entregam para desconhecidos que estão levando ele para um lugar desconhecido também, irmãos. É entregar um irmão para ser levado e para nunca mais ser visto. E tem um detalhe, é alguém que você viu crescer. É alguém que comemorou vários natais, vários anos novos com você. Provavelmente, esses homens pegaram José no colo. E agora, ele está chorando, implorando por misericórdia, enquanto ele é vendido para ser escravo num exterior que é intangível. O que eu quero dizer? Não dá para pegar um avião e visitar, irmãos. Não dá nem para saber o que aconteceu. Eles nem podem se arrepender. Eles estão literalmente entregando o irmão para a morte em vida, né? Ele não vai morrer, mas da perspectiva deles acabou, nunca mais. Estou tentando mostrar para você, mais uma vez, o tamanho do ódio que pode surgir quando esse tipo de coisa acontece nas nossas famílias ou na nossa igreja. Olha o nível que as coisas podem chegar, irmãos. E eu vou repetir, elas efetivamente chegam, tá? Até hoje, as coisas podem chegar nesse nível, sim. Provavelmente não há remorso nesses corações. Pelo menos agora. Eles são motivados por um sentimento de vingança. Qual é a ideia? Irmãos, qual é a ideia da vingança? Agora sim, ele vai aprender o que é ser ninguém. Ele passou a vida sendo o bonzão. Ele não era o fera, não era o preferido. Agora ele vai aprender a ser como a gente, que éramos ninguém, que nós que tínhamos que trabalhar. A gente, que era sempre mandado. Finalmente, nosso pai vai ser nosso. E além de tudo, indo agora para realmente o fim do capítulo, esses homens são covardes, né? Porque eles pegam a túnica, molham em sangue e enviam para o pai com um recado. Qual é a ideia? Nem contar para o pai eles vão. Eles querem que chegue a notícia primeiro, para depois, quando eles chegarem, a coisa já está um pouco mais amansada. Qual é o recado? Essa é a túnica do seu filho. E aí Jacó conclui, né? Realmente essa aqui é a túnica do meu filho mesmo. Um animal o despedaçou. E aí esse homem, esse pai... Por que isso é importante, irmãos?
rasga suas vestes, veste um pano de saco e lamenta. Todos os seus filhos e filhas, o texto diz, vieram consolá-lo. Todo mundo vai até ele. Mas o texto diz, Jacó recusou todos. Olha as palavras dele. Chorando, descerei à sepultura junto com meu filho. É uma forma de dizer, não interessa, não falem comigo. Eu vou chorar até o dia que eu morrer também e finalmente eu vou ser reunido com meu filho. Eu vou chorar até morrer. É assim que termina o texto. E aí o versículo 36, que é o último, diz, enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Que texto, não, irmãos? Texto difícil, texto doloroso. Tem pelo menos duas grandes lições que eu queria falar com você nesses minutos finais. Qual é a primeira? Irmãos, às vezes a gente julga que está tudo bem. A gente julga que a gente já resolveu as questões, que daqui para frente tudo vai estar tranquilo. Por quê? A gente passa por várias provas, a gente supera e a gente julga o seguinte, ó, agora sim, tá tudo bem, daqui para frente vai dar tudo certo. Até que novos eventos nos alcançam e eles trazem muita dor consigo. Jacó, irmãos, termina esse relato numa dor que é muito profunda. Lembra no capítulo anterior que ele estava com medo de Esaú? Ele separa todo mundo em dois grupos porque ele não quer que ninguém morra. O que ele tinha medo que acontecesse com ele, aconteceu. Aqui e agora. De novo, né? Pelo menos da perspectiva dele. O seu filho foi morto. Não por Esaú, mas por um animal qualquer. E o que de fato acontece é que ele está sendo de novo enganado. Lembra? O enganador que foi enganado no passado? Ele está sendo enganado de novo agora. Agora pelos seus filhos. Irmão, foi ótimo você ter dito isso. A questão não é de paga. A gente que coloca nesses termos, ele está pagando pelo que ele fez. Não é essa a ideia. O Senhor nos perdoa. O Senhor derrama sobre nós nossa misericórdia. Mas o que a gente faz tem consequência. E essas consequências, elas continuam. Deus, muitas vezes, por uma misericórdia dobrada, nos livra de algumas consequências do mal que a gente faz. Não aprendeu com isso? Então, eu acho que essa é uma colocação muito pertinente. Ele não aprendeu. Percebe? O que ele está sofrendo agora é fruto de erros passados, mas é fruto de erros presentes. Ele continua tratando os filhos de forma desigual. Quando os filhos... Eu penso exatamente assim. E é uma forma... eu sinto essa angústia. A gente gosta de ler a Bíblia meio que desculpando os grandes personagens. Porque parece meio injusto. Tipo assim, ele está sofrendo tanto. Meu irmão, esse homem está enganando os outros desde que ele é muito novo. Depois que ele é perdoado, depois que ele é convertido, ele não está enganando os filhos, mas ele continua perpetuando um pecado que ele sofreu. Com os seus filhos agora, ele está realmente recebendo a paga. Paga é ruim, né? Ele está sofrendo as consequências de coisas que ele mesmo plantou. Esse homem que viu o que o pai dele fez com ele, deveria ter chegado à conclusão que ele não pode fazer isso com seus filhos também. Eu estou dizendo que é justo o que aconteceu? De forma nenhuma. É completamente injusto, completamente desproporcional. Os filhos estão certos de maneira nenhuma. Está todo mundo errado. Só que o texto está mostrando mais uma vez, e por isso que é um texto importante para a gente, o perigo da gente ficar cultivando o que a gente acha que são pequenos pecados. Porque começou pequeno. Eu gosto mais dele. Aí depois foi uma roupa. Depois foi, eu não mando ele trabalhar também. Explodiu tudo. Os caras começaram a brigar. Ele não interveio. O fim foi esse. Foi bom você ter dito isso. É uma ponte para a segunda coisa que eu ia dizer. Então, a primeira, a gente está vendo isso, né? Uma família toda desfeita, toda destruída por sementes de maldade que foram plantadas e regadas por anos. O pecado, irmãos, mais uma vez está mostrando a sua face sombria. E lembra a gente, nós aqui hoje, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. De novo, talvez você não seja pai, talvez você não tenha uma super predileção para o seu filho. Isso não quer dizer que esse texto não te fale num nível muito pessoal hoje. Cuidado, irmãos. A gente não pode deixar essas coisas irem passando e a gente fingindo que nada está acontecendo. Porque depois, quando essas coisas voltam, às vezes elas voltam nesse nível. E nos pegam totalmente de surpresa e de repente a gente sofre profundamente como esse homem sofreu. Essa é uma parte importante. Olha como Jacó está sofrendo, irmãos.
Ele está dizendo, eu vou chorar até morrer. Segundo lugar, e aí tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, a gente aprende muita coisa sobre a providência de Deus a partir desse texto. Irmãos, minha leitura, e eu acho inclusive que essa leitura ela é embasada com toda a Escritura. Irmãos, Deus planejou isso aqui? Esse estado de coisas veio do coração de Deus? Foi da vontade de Deus? Irmãos, algum tipo de calvinismo diz que sim, que a soberania de Deus se expressa em Deus arquitetando cada mínimo detalhe envolvendo o pecado. Irmãos, eu não creio nisso. Eu estou dizendo que Deus não governa o mundo? Não estou dizendo isso. Deus governa cada evento das coisas que acontecem. Com certeza, Deus usa. O que eu estou querendo te dizer é, esse plano de Deus de fazer com que a promessa que ele deu a José se cumpra, não necessariamente passava por uma tentativa de assassinato, por um pai que está sofrendo. Tem muitas outras formas de Deus fazer com que esse plano se cumprisse. Então, é uma ideia um pouco complexa, mas se eu tentar sintetizar para vocês, o que eu quero dizer é o seguinte: o plano de Deus sempre se faz. Deus sempre vai fazer o que ele intentava fazer. Algumas vezes ele usa os nossos erros, os nossos pecados, para governar a história para os seus fins. Mas esses pecados, na minha leitura, eles não precisavam acontecer e eles não são culpa de Deus. Entende? O que eu quero dizer é, Deus não plantou o ódio nessa família. Deus não trabalha desse jeito. Os planos de Deus poderiam se fazer por outros caminhos. Agora, por causa do pecado, por causa da escolha desses homens, as coisas foram do jeito que foram. E aí Deus aparece para consertar essa história. É o que a gente vê desde o primeiro capítulo. O plano de Deus para a gente qual era? A gente vai estar num jardim, vai viver bem para sempre, eternamente. Esse era o desejo real do coração de Deus. Não foi assim que as coisas se deram. Teve um monte de pecado. A gente desobedece, a gente falha. O que é que Deus faz? A partir desses eventos, Deus vai consertando os nossos caminhos. Percebe, meu irmão? Deus está fazendo, o próprio Deus, está fazendo com que Jacó sofra o que ele viveu no passado. Deus está sendo o autor? Deus plantou no coração daqueles homens que enganassem o seu pai? Eu realmente acho que não. Honestamente, eu acho que não. Agora, Deus usa esses expedientes para ensinar seu povo? Com certeza sim. Talvez, se eu conseguir explicar para vocês de uma forma melhor, meus irmãos, é desejo de Deus que os nossos filhos, por exemplo, contraiam uma doença gravíssima e morram crianças? Deus quer isso? Deus sonhou isso? Deus sonhou, por exemplo, com divórcios acontecendo? Deus queria, Deus fez com que Davi adulterasse e matasse o homem? Deus fez isso? Não. Era vontade de Deus? Não. Eu não tenho coragem de chegar para um pai que perdeu um filho e dizer, isso é vontade de Deus. No sentido de Deus desejou, Deus sonhou, Deus acalentou esse projeto. Eu não acho isso, irmão. Exatamente, eu acho que a gente está muito no caminho, muito mais no reino de uma vontade permissiva de Deus, e Deus sofre com a gente, tanto que, enfim, né, Jesus chorou por Lázaro. Tudo isso, irmãos, ainda que Deus não seja o autor do mal, Deus está guiando todas essas coisas, e todos esses eventos, traumáticos como eles foram, horríveis como eles foram, Deus vai usar para abençoar o mundo, e inclusive essas pessoas que passaram por isso. A gente vai ter uma história maravilhosa daqui para frente, de reconstrução dessas vidas. Deus vai fazer isso a partir de vários caminhos. Mas isso é uma história para a gente continuar na semana que vem, né? A gente está num campo, mais uma vez, de um mistério enorme. Como é que os teólogos resolvem? Eles categorizam a vontade de Deus em diferentes critérios. Vontade decretiva de Deus, vontade permissiva de Deus, vontade... Mas tudo isso, irmãos, são formas da gente tentar entender o que é muito difícil, que é o que Deus escolhe porque Ele realmente quer que aconteça, no sentido de que Ele deseja no âmago do seu ser, o que Deus permite que aconteça porque Ele tem planos. Vocês entendem como a gente está no campo da especulação? A gente não conhece a mente do Senhor. Eu só estou tentando mostrar uma verdade para vocês, que é o que eu acredito. Outras pessoas, inclusive reformados, não creem nisso. Creem diferente do que eu creio. Eu entendo que Deus nunca direciona o mal.
Deus nunca é autor do mal. Deus nunca planta o pecado no coração de alguém para que esse fim seja... É isso que eu estou querendo dizer. Eu não acho que Deus sonhou com essa família partida, odiada, essa família fraturada. Eu não acho que Deus faz isso. Agora, a partir do pecado e escolha dessas pessoas, Deus direciona os seus propósitos para atingir um resultado benéfico, sempre. É isso que eu estou querendo dizer. Também não, também não. Eu não sei... Eu não sei se eu deixei claro. Irmãos, eu honestamente creio que nesse momento da história está todo mundo errado. E ninguém é desculpado por ter feito nada. José não deveria ter se gabado diante dos irmãos. Jacó não deveria ter sido partidário. E os irmãos não deveriam ter tentado matar o seu irmão. Infelizmente, nada está certo aqui. É só problema. Exatamente. Isso. Exatamente, irmão Paulo. É exatamente isso. E mais, essa é a parte negativa, que é dizer pra gente como o pecado é horrível e como a gente pode destruir nossa vida a partir do pecado. Qual é a parte positiva? Que a Bíblia toda é sobre isso. Como é que esse Deus, absolutamente encantador, bom, gracioso, bondoso, pega todo esse caldo terrível e gera uma história linda. E, na minha perspectiva, aí é cenas dos próximos capítulos antecipados, mas todo mundo já sabe a história, né? Quando José se revela e esses irmãos se reúnem, é uma das cenas mais bonitas para mim da escritura inteira. É Deus, mais uma vez, usando uma história horrível para fins excelentes e consertando as besteiras que a gente faz. Esse é o nosso Deus, irmãos. Exatamente, não esquece da aliança. Exatamente, exatamente. Exatamente. E a gente vai devagarzinho, tá? Próxima semana a gente continua tentando desvendar esse agir misterioso desse Deus que sim, uma coisa não é um mistério. Deus ama você profundamente, meu irmão. E ele quer, a partir dessas histórias, que você fuja do pecado o máximo possível. Mas no dia que você cair, Deus vai te reorientar para uma vida linda com Ele, sempre. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado porque, apesar de difícil como ele é, a gente ainda aprende que o Senhor governa todas as coisas de um jeito maravilhoso para nós, Pai. A gente realmente não consegue desvendar o Senhor. O Senhor, como a própria Escritura diz, os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. O Senhor vê muito mais longe do que a gente. O Senhor é muito mais sábio, muito mais justo, muito mais bondoso. E apesar da gente não conseguir te desvendar, a gente pode experimentar essa graça que nos atinge sempre, Pai. Cuida das nossas famílias, Senhor. Cuida das nossas relações, do nosso coração. Não nos deixa cultivar sentimentos, Pai, que nos afastam do Senhor, nos afastam do nosso próximo também. Que não haja entre nós ódio, Senhor, partidarismo, mas que a gente aprenda a partir dos erros desses irmãos a caminhar contigo, tentando reproduzir sempre relações santas e cultivando o bem, Pai. Se conosco, nos ajuda. A gente precisa do Senhor, Pai. Tem misericórdia, é o que te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém.